Vou mostrar aqui para vocês como se faz uma questão, que é a questão de promotor de justiça do ano de 2012, que é uma questão aparentemente fácil, mas a gente vai ver que essa questão é bem profunda e que diz o seguinte, que crimes de omissão de ação, aí A, descrever a estrutura dos tipos de omissão de ação. B. Explicar as fontes formal e material da posição de garantidor na omissão imprópria. Então, aqui a gente vai ver que a teoria do... inicialmente, eu vou construir aqui, normalmente vem umas 20 linhas para a gente dissertar. E essa teoria aqui, inicial, que eu falo sobre ela, eu falo de uma forma primeiro geral. Então, sempre que eu pego uma questão, por exemplo, está falando sobre omissão, e aí onde que eu tenho aqui estruturado na minha cabeça que tem a questão da omissão? A gente vai encontrar isso dentro do fato típico. E dentro do fato típico a gente encontra a conduta. Encontrando a conduta, a gente vê que essa conduta pode ser conduta por ação ou por omissão. Então, a gente pode iniciar com um tema mais amplo, que é o tema da conduta, porque é através da conduta que a gente chega na questão dos crimes por omissão. Então, aí a gente inicia com um tema bem abrangente, falando sobre a questão da teoria do crime em si, essa moldura que vai estruturar os paradigmas de Estado e que vai ser construída como limitadora do próprio poder estatal. E aí eu falo o seguinte aqui para iniciar. A teoria do crime foi construída de forma que fornecesse uma moldura ao direito. Isso também levou em consideração os paradigmas de Estado de forma que foram desenvolvidos em cada época da história humana. Então, aqui os paradigmas de Estado, de forma a ser desenvolvido a cada época, de acordo com a história humana. A partir do momento em que foi construída a teoria do crime pelos seus expoentes Franz von Liszt e Ernest von Billing, surge o interesse na discussão sobre a conduta humana. Tá vendo? Aqui eu pego já eu faço aqui uma introdução bem abrangente, falando lá da teoria do crime, e aqui eu pego a discussão da conduta, então aqui ainda é abrangente, mas aí vai afunilando. Assim surge um primeiro conceito, segundo a idealização, que é positivista. Eu começo lá do causalismo, do positivismo, para a gente desenvolver como que é considerada essa conduta da época, que é da própria conduta, como o movimento corporal humano. Então, eu defino como que a conduta era considerada aqui para essa idealização positivista, causalista, como um movimento corporal humano voluntário, que produz modificações no mundo exterior, sendo uma conduta causal, que vincula um resultado naturalístico, que surge de uma fonte material. E aqui o que a gente já vê? A gente vê aqui que esse resultado humano que produz modificação no mundo exterior, sendo uma conduta causal que vincula um resultado que é naturalístico. E aqui surge uma fonte material? Não, isso aqui está errado. Aqui surge uma fonte formal, ligada ali à conceituação da própria lei. Então, aqui vincula o que? Um fato típico que está dentro de um injusto penal. Então, surge o que? De uma fonte bastante, vamos dizer assim, arcaica, vamos dizer, uma conduta justamente ali de acordo com o que está prescrito em lei. Então, essa é uma forma, um modelo formalista de discutir aqui a conduta humana. Então, aqui eu vejo pelo aspecto formal.
Mudando os paradigmas da época, surge nova concepção de conduta de bases ontológicas. Então, quando eu falo dessas bases ontológicas, eu pego aqui, eu mudo o quê? A concepção formalista. Eu lembro da concepção formalista quando eu lembro do que? Do positivismo jurídico. Concepção completamente fechada, até chega a ser um tanto quanto arcaico, analisar o crime por uma perspectiva formal causalista. E aí a gente vê que surge o quê? Uma concepção que é mais abrangente. Mas para essa concepção abrangente surgir, a gente vê surgir também uma outra forma, uma outra perspectiva mais aberta, que vai surgir o quê? Que vai surgir de outro, de um empréstimo, não só não só do próprio direito, mas de um empréstimo de outras ciências. Então, aí a gente já fala de questões pré-jurídicas, para explicar o quê? Para explicar a consciência, para explicar a conduta dirigida a um fim. E aqui a gente já tira o aspecto formalista da omissão, dessa conduta de omissão, e coloco que é um aspecto material. Então, eu penso no aspecto formalista através do causalismo. Eu penso no aspecto formalista a partir do positivismo. Eu penso no aspecto material quando eu vou após o positivismo. E aí eu penso no funcionalismo e também no finalismo. Aqui eu falei mais sobre o finalismo. Então, tem em todos praticamente em todos as condutas que a gente analisa tem um pouco do aspecto causalista, por quê? Porque o finalismo ele não vai excluir o causalismo, ele vai incrementar. Então, essas teorias, elas foram que aperfeiçoadas, elas não foram colocadas como uma excluindo a outra. A gente vai ver que o que essa moldura ela vai só aperfeiçoando, mas onde a gente vê o aspecto formal acontecer na questão do causalismo. E após a gente vê aqui um aspecto material, utilizando de quê? De outras ciências, para o quê? Para explicar a conduta. Então é isso. Mudando os paradigmas da época, surge nova concepção de conduta de bases ontológicas, pois considero que é próprio e geral do ser humano na própria conduta, que é a capacidade de consciência dirigida a um fim. Importante lembrar que agimos segundo essa concepção, não somente quando nos movemos corporalmente, mas também quando deixamos de nos mover na teoria definida por Welzel. Os fatos analisados pela conduta humana vão além do que se percebe pelo movimento físico, tomados aqui, vai o que? Tomando contornos da própria teoria fenomenológica. E essa teoria estuda o quê? Se a teoria ontológica estuda o ser enquanto um aspecto geral, a fenomenológica, ela vai estudar o quê? A consciência, mais propriamente, a consciência do ser, que estuda o ser humano em sua essência, pelo que o generaliza em um aspecto de consciência. Por isso, surgiu um limitador lógico de responsabilidade, ceifando com a imputação objetiva do crime, já que o que a gente vai limitar essa concepção e vai surgir, então, realmente uma teoria de responsabilidade, veja bem, responsabilidade subjetiva. Não é uma teoria subjetivista, longe disso. É uma teoria de responsabilização subjetiva, sendo possível a localização exata daquele que praticou a conduta, por ter o agente se direcionado a esse fim, o que afirma aqui o nexo causal de origem normativa ou valorativa, que surge de uma fonte formal. Então, isso a gente não vê o que? Na natureza, essa valoração surge a partir de uma perspectiva normativa. Então, aqui eu já funilei mais um pouco. Falei o aspecto da conduta pelo finalismo. E aqui a gente já vê surgiu que um aspecto
E aqui, ou que surge uma fonte formal? Não, aí errou. Surge, então, a fonte material. Por isso que é bom ler, para poder o quê? Corrigir. Portanto, o ser humano age pela sua capacidade de direcionar sua conduta para um fim. E isso pode levá-lo a ter uma conduta comissiva ou omissiva. E aí eu já entro no quê? Já direciono para o quê? Para ficar um pouco mais específico que eu estou falando. Então, eu comecei da teoria do crime, depois eu funilei teoria causal, e aí eu coloquei conduta aqui, e depois eu funilei de novo, falei sobre o aspecto finalista, e também analisei a conduta, e agora eu vou afunilar de novo, falando o quê? Da perspectiva das características dessa conduta, que pode ser uma conduta comissiva ou omissiva, e analisar junto o quê? O Código Penal. O Código Penal também complementa, visto que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, segundo a inteligência do artigo 4º. Ademais, não somente o momento é considerado pela própria conduta do agir ou não conscientemente, mas também o lugar do crime deve ser considerado segundo onde ocorreu o quê? Uma ação ou omissão. E aqui eu copio do próprio código, do artigo 4º e do artigo 6º, que vai dar o quê? Que vai dar para a gente esse desenho aqui do momento do crime e também do lugar do crime. Então, o momento do crime vincula a ação ou omissão, e lugar do crime também onde ocorreu a ação ou omissão. E aí eu mostro quanto esse instituto ele é importante dentro do Código Penal. Então, esse é um outro aspecto aqui que direciona e afunila um pouco mais. Eu já entro na conduta em seu aspecto comissivo e omissivo, de forma o quê? Geral. É importante lembrar que os crimes comissivos vão consistir em um fazer. Então, eu explico só para entendimento mesmo do que é, porque a pergunta é sobre crimes omissivos, e agora sim eu aprofundo nos crimes omissivos. Mas primeiro eu dou um conceito geral, para depois indo o quê? Afunilando. Em oposição, os crimes omissivos consistem em o quê? Se um consiste em um fazer, eu tenho que negar. Se um é uma ação, se um é positivo, o outro é o quê? Uma ação negativa. Isso significa em um que não fazer. Notamos que cada vez mais os conceitos são especializados e vão se objetivando, o que leva a uma limitação punitiva do poder do Estado. E aqui eu estou fazendo uma conclusão dessa parte aqui para diretamente entrar no assunto que realmente vai ser um assunto mais, vamos dizer assim, mais denso, mais complexo. Então, notamos que cada vez mais os conceitos são especializados e vão se objetivando, o que leva à limitação punitiva do poder do Estado. Assim, quando os conceitos são especificados, que é o que eu vou fazer, que é especificar e falar, olha, por conta disso aqui é que o Estado, ele vai o quê? Ele vai ser um Estado garantista, ele vai ser um Estado que vai respeitar o cidadão. Por quê? Porque ele tem que cumprir o que? Um procedimento, e esse procedimento visa o que? Uma limitação do próprio poder punitivo. Então, assim, quando os conceitos são especificados e direcionados, como na teoria finalista, isso também faz surgir um garantismo penal. Aqui eu entro para valer na questão. Desse modo, os crimes omissivos são divididos em próprios ou também chamados de omissivos puros. Então, a primeira coisa que a gente vai conceituar é a divisão aqui, já que eu falei que são crimes omissivos, isso aqui é o geral. E aí eu tenho que conceituar aqui em crimes omissivos próprios, ou também chamados de omissivos puros, e também os crimes que vão ser omissivos impróprios ou comissivos por omissão. E aqui sim já é o que? Uma especificação da própria, é uma classificação do próprio crime omissivo, que pode ser dividido em próprio ou impróprio.
Então, os crimes omissivos, primeiro eu defino. De todo modo, aqui, desse modo, os crimes omissivos são divididos em próprios, ou também chamados de omissivos puros, estruturados na omissão de ação. Então, e aí eu coloquei omissão de ação porque é assim que a questão nos deu. Então, crime de omissão de ação. Mas normalmente isso na doutrina é chamado de crimes omissivos que são próprios ou também chamados de omissivos puros. Mas aí, para confundir o candidato, eles colocaram crimes de omissão de ação. Envolve o fato típico produzido pelo não fazer. Essa omissão pode provocar um resultado naturalístico ou não. Um resultado naturalístico é aquele que a gente vê no mundo, que a gente vê acontecer ali efetivamente. E aí esses crimes omissivos puros, que tem aqui, que o agente pode ser que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, eles podem provocar ou não um resultado naturalístico. Sendo assim, não é necessário um liame entre conduta e resultado. Então, não é necessário um resultado, não é um crime que leva em si uma necessidade de resultado. Se a pessoa fez alguma coisa e preencheu os requisitos formais da própria lei, isso já leva a uma punição. São também chamados de crimes abstratos ou crimes formais, pois podem efetivamente não provocar modificação do mundo exterior. Então, não precisa o quê? De modificação do mundo exterior. Significa o quê? Que não precisam provocar o quê? Um resultado naturalístico. E mesmo assim podem ser o quê? Punidos. Assim o são, pois a punição decorre de um risco gerado. Essa palavra risco é muito importante. Dizemos que são crimes de mera conduta, não surgindo uma relação de causalidade. E aí, quando eu falo em relação de causalidade, eu estou analisando pelo aspecto aqui, pela fonte formal, pela fonte do quê? Do próprio positivismo. São crimes que podem ser imputados a qualquer pessoa, independentemente do resultado de salvamento ou de proteção que pudesse ser gerado. Isso explica aqui o motivo pelo qual são classificados por um modelo formal. Então, aqui são crimes que podem ser imputados a qualquer pessoa e independe o que? De resultado. Era necessário que um simples agir. Independentemente se a pessoa veio a óbito ou não, era necessário que um simples agir, deixou de agir, cometeu crime. E aqui, uma proteção puder. Isso explica o motivo pelo qual são classificados por um modelo que é formal, meramente letra de lei, preenchimento de requisitos legais. Então, aspecto o que? Causalista, pois sua fonte é a lei, em seu aspecto meramente o que? Causalista, também conhecidos como crimes formais. Exemplo disso acontece quando o agente dirige veículo automotor e vem a atropelar uma pessoa. Por óbvio que o sujeito não pode se evadir do local sem prestar socorro à vítima, independentemente do agente ter ou não habilitação legal para o salvamento, independentemente dessa pessoa que ele ser aqui um enfermeiro ou uma pessoa capacitada para tal, porque o que ele tem que fazer é chamar socorro, pois incumbe a qualquer pessoa nessa hipótese chamar o socorro, tendo em vista que esse grave e iminente perigo. Esse grave e iminente perigo. Se não o fez, já incorre em quê? Infração penal. Ademais, a sua omissão pode ser imputada a qualquer pessoa, sem necessidade de valoração de autoridade, o que é especializada no assunto, já que a moldura definida no tipo está direcionada ao mero não fazer. Por isso, não definindo sujeitos, então não há definição de sujeitos específicos, por isso, omissão no seu sentido puro. Omissão no seu sentido que
uma omissão de ação. São crimes chamados de crimes omissivos puros. Direcionado a todos que se encontram diante de determinada situação, e aí são imputados a qualquer pessoa. Em determinada situação, e aí eu tiro do artigo 135 do Código Penal, qual que é essa determinada situação? E retiro uma pequena parte para falar quem são essas pessoas aqui que podem ser vítimas. Então, o sujeito ativo, qualquer pessoa, mas o sujeito passivo é qualquer pessoa? Não, vem descrito na lei. Não pode ser qualquer pessoa. Então, é a criança abandonada ou extraviada, ou de pessoa inválida ou ferida, que essa pessoa está aqui desamparada ou em grave e iminente perigo. E é o caso do sujeito que utiliza de veículo automotor e atropela uma pessoa, uma criança, por exemplo. Essa criança, o quê? Essa pessoa que está ali, ela é uma pessoa que precisa do quê? De um amparo, porque ela está em grave ou iminente perigo, sendo necessário, nesses casos, um agir em prol de pedir socorro à autoridade competente, segundo o que dispõe o artigo 135 do CP. Assim, apesar de não haver um nexo natural, quer dizer, não precisa que ter um resultado, é necessário, de qualquer forma, cumprir os requisitos legais de forma ali fechada, há uma perspectiva de base formal causal, que não almeja um estudo aprofundado da fenomenologia, da consciência, que é estudado mais profundamente ali no finalismo, sendo necessário apenas um primeiro momento o preenchimento da conduta típica prevista e prescrita em lei, em sua forma que mais rudimentar. Por isso que a gente fala que isso aqui é uma perspectiva que de uma fonte formal, formalista, positivista, formal. Também é acolhido pelo nosso ordenamento, e aí vem a questão, e a gente entra diretamente no segundo preceito aqui da questão, também é acolhido no nosso ordenamento o crime omissivo impróprio, também conhecido como comissivo por omissão. Então, a pessoa deveria agir de um jeito e não fez. E que envolve um não agir. E é obrigatório o resultado que é naturalístico. Aqui, a gente tem o quê? Um resultado naturalístico. E o resultado naturalístico, a gente parte o quê? De uma perspectiva causalista. A perspectiva causalista, ela precisava dessa questão formal, desse resultado naturalístico para existir. Então, ela partiu o quê? De uma cientificidade, de uma perspectiva uma perspectiva que era necessário esse resultado, uma perspectiva mais, uma imputação mais objetiva do caso. Portanto, não são crimes de perigo abstrato. Por quê? Porque precisam de resultado, não é um mero risco. E a pergunta diferenciadora que deve ser feita é sobre quem era o responsável por agir. Então, aqui, quem era o resultado por agir, a gente já começa o quê? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente começa por uma perspectiva material, funcionalista. Ora, quem que era o responsável? Então, eu estou olhando aqui um crime, uma teoria do crime, sob o aspecto da responsabilidade. Isso quer dizer quem tinha o dever de garante. No entanto, se manteve omisso e por isso o resultado realmente veio acontecer. Por isso, crimes materiais. A sua fonte de análise é o que? Perceptível, seja ela por uma lesão ou mesmo pelo próprio óbito da vítima. Esse é um exemplo. Havendo um elo conhecido por relação de quê? Causalidade. Aqui tem que ter a relação de causalidade. Por quê? Porque tem que existir um resultado por um vínculo normativo ou valorativo. Então, aqui
esse vínculo, ele é o quê? Valorado. Por quê? Porque tem que ter o quê? A gente tem que ligar, não é só ao resultado, a gente tem que ligar a pessoa a uma posição aqui de autoridade. Então, essa posição de autoridade foge da perspectiva que é formalista, porque aí eu tenho que valorar quem era o responsável por agir, por prestar socorro, por garantir, por proteger e não fez. Portanto, sua fonte é anterior à própria lei. Então, aqui a partir do momento em que eu pergunto quem e que eu vejo essa questão por um sentido de conduta direcionada, e aí eu utilizo também aspectos aqui pré-jurídicos. Por isso, material, havendo necessidade de uma análise que vá além da perspectiva o quê? Causalista. Então, utiliza de fatores o quê? Pré-jurídicos de desígnios, tendo em vista que o dever de agir imposto a essa profissão obriga uma conduta procedimentalizada direcionada a um fim. Nessa perspectiva, segundo o artigo 13 do CP, e eu já começo a fundamentar, então tem uma estrutura aqui. Eu inicio de forma mais abrangente, apresentando de forma mais abrangente, colocando conceitos, depois eu fundamento na lei, depois eu vou trazer o quê? Eu vou trazer exemplos e depois eu faço o fechamento. Nessa perspectiva, segundo o artigo 13 do CP, o dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Exemplo disso são os médicos, enfermeiros, bombeiros, que o seu próprio regimento já lhes impõe o dever de cuidado ou que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo disso são as babás que assumem o cuidado do menor, principalmente na ausência dos pais, em uma relação de quê? De confiança concretizada pelo contrato de trabalho. Assim, a natureza jurídica relevante da omissão se dá pelos contornos legais. Pelos contornos legais, mas não só visto que é necessário analisar a omissão imprópria também por requisitos de ordem que é normativa. Então, para aspectos legais, eu estou falando de quê? Formais. E aqui, por aspectos normativos, eu estou falando de quê? De fontes o quê? Materiais. Materiais. Isso está escrito materiais. O que faz da omissão ser penalmente relevante. Desse modo, o que vemos é uma limitação do poder punitivo, tanto pela forma aqui formal, tanto pela perspectiva que é de análise material. O que eu tenho que analisar aqui, não só se preenche todos os requisitos, mas eu tenho que analisar a própria normatividade, essa valoração de ter ali um aspecto nessa moldura criada culturalmente, que determinada pessoa tinha naquele momento o dever de garante. Por ter ali o quê? Por ter ali uma especialização devida para isso, segundo a lei. Então, tendo em vista que não cabe uma punição criativa do poder público. Portanto, a punição deve ser plenamente regulada em lei. Ademais, escolher por nada fazer também pode fazer surgir uma conduta analisada pelo âmbito psíquico-espiritual, tendo em vista que o que se analisa no aspecto material é a direção da conduta a um fim, que pode ocasionar um relevante penal. Assim, seja na função pelo agir que decorre do risco de uma análise formal causal, que também reclama outro agir, qual seja o socorro, seja na função de garante, que a análise do agir reclama o aspecto normativo e material, todos carregam em si um dever de solidariedade e cuidado com o próximo. Então, aqui eu fecho. Esse é o fechamento.
Então, apesar da questão aparentemente que ser fácil, é uma questão muito profunda. E é isso. Até mais.